Olá, quinto ano! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos uma revisão na parte da gramática. Vamos iniciar revisando sobre a classe gramatical verbo. O verbo é a palavra que indica a ação ou estado do sujeito e também pode ser um fenômeno da natureza. Chover, relampejar. O verbo é a classe de palavra que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Né? Pessoa e número é a questão de masculino, feminino, singular e plural. O tempo, passado, futuro, presente. Né? Então, o verbo ele é sempre o núcleo e recebe um complemento. O verbo ele classifica-se em três conjugações. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar, a segunda conjugação em er e a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Aqui nós temos alguns exemplos dos tempos verbais, certo? Aqui um verbo classificado, conjugado no presente. Aqui nós temos que eu cante, né, do verbo cantar, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Né? Aqui nós temos também no tempo presente o verbo vender classificado, que eu venda, que tu vendas. Aqui é do verbo partir, que eu parta, que tu partas, certo? Então, aí são exemplos da primeira, segunda e terceira conjugação dos verbos terminados em ar, ir, no tempo presente, né? No tempo verbal presente, o que está acontecendo hoje. E no tempo passado, ou pretérito, né? A gente usa pretérito ou passado. Então, da mesma forma, são os exemplos. Se eu cantasse, né? É passado, ó, cantasse. Se tu cantasses, né? Da mesma forma com o verbo vender, ó. Se eu vendesse, se tu vendesses, né? Se ele vendesse. Da forma também, se eu partisse. Então, é no passado. Aqui no tempo futuro, né? Aquilo que vai ainda acontecer. Quando eu cantar, quando tu cantares, né? Aqui são exemplos. O verbo vender conjugado no futuro. Quando eu vender, quando tu venderes, né? Então, aí a gente percebe a diferença dos tempos verbais presente, passado e futuro. Nós também temos muitas dúvidas quando o verbo terminado em an e ão, né? Às vezes a gente fica na dúvida, é passado ou futuro? Então, vamos lembrar sempre. Quando eu digo, vocês estudaram muito português, estudaram, terminado em am, né? Ó, an, é passado. E então, conseguirão passar nas provas. Então, conseguirão passar nas provas. Aí o ão já é futuro, né? Já me indica futuro, certo? Então, usa-se o an se o verbo estiver no passado. Por exemplo, falaram, disseram, ouviram. E usa-se o ão com ao e o tiozinho se o verbo estiver no futuro. Dirão, sentirão, ouvirão, né? Então, são alguns exemplos, para a gente não ficar na dúvida, ok? Nós também vamos hoje revisar um pouco sobre os substantivos, essa classe gramatical, que também ela é classificada nesses 9 itens aqui. Os substantivos podem ser comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os substantivos comuns e próprios. O substantivo nós já sabemos que é a palavra que dá nome a tudo, que nomeia tudo, uma qualidade, um sentimento, uma sensação, uma ação, estados, lugares de seres em geral. Então, ele nomeia as coisas reais e irreais, né? E aqui nós temos exemplos de alguns nomes. Bicicleta, alegria, José, Saci. São exemplos de substantivos. Quando eu classifico para substantivo comum e substantivo próprio, aí já é
diferenciado. O substantivo comum são as palavras que denominam de maneira geral, ou seja, sem ser especificado os seres da mesma espécie, pessoas, objetos, frutas, que têm características comuns. São escritos com letras minúsculas, por exemplo, pessoas, homem, menino, tia, irmão, irmã, animais, cavalo, vaca, cachorro e etc. Seres imaginários, ogro, bruxa, vampiro, duendes e etc. Já o substantivo próprio são palavras que nomeiam os seres de forma específica dentro de uma espécie, diferenciando dos demais. Por exemplo, nome de pessoas. Éder é um substantivo próprio. Caio, Cristina, Maria, Ana, Paula, são substantivos próprios. O nome de vocês é um substantivo próprio. Nome de animais. Quando eu falo que é um cachorro, ele é um substantivo comum, mas quando eu chamo ele por um nome, por exemplo, o nome de um cachorro, Paçoca, Pingo, Rex, já é um substantivo próprio. O cachorro é um substantivo comum, mas quando eu tenho já o nome do cachorro, é um substantivo próprio. Certo? Assim também como nos seres imaginários, como o nome de bruxas, São também, o nome em si já é considerado substantivo próprio. Vamos também relembrar um pouco sobre os pronomes. Os pronomes que nós estudamos foram os pronomes pessoais, que são divididos em pronomes do caso reto e pronomes oblíquos. Os pronomes do caso reto são esses aqui: eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? E os pronomes oblíquos são esses aqui ao lado: mi, me, comigo, teti, contigo, si, oá, li, si, consigo. Esses são os pronomes oblíquos, muito utilizados nos nossos diálogos. Então, lembrem sempre, os pronomes do caso reto são divididos aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós também temos a classificação do plural e, aliás, do plural não. Temos a classificação da primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, no singular e no plural, ok? Eu, tu, ele é singular. Nós, vós, eles, plural. Da mesma forma, quando eu classifico os pronomes oblíquos, ok? E nessa classe que nós também já vimos muito sobre os adjetivos. O que são os adjetivos? Os adjetivos são palavras que indicam que são ou como estão as pessoas, coisas ou animais, Indica o estado ou qualidades, que dão qualidade aos nomes, São os substantivos. Por exemplo, aqui nós temos o Hugo, é um menino bonito e inteligente. Então, bonito e inteligente, que está aqui grifado de verde, são qualidades atribuídas a Hugo. Então, logo, são adjetivos, São qualidades que a gente dá a seres ou pessoas ou animais ou coisas, certo? E também eles variam do masculino para o feminino, Como aqui, gato lindo, gata linda. Variam do masculino, feminino e também singular e plural, Que aí eles variam em gênero e número, certo? Na nossa atividade, vocês vão para a página 138, dando continuidade à nossa atividade de ontem. E com o texto da página 136, vocês vão fazer a leitura novamente do texto, que foi o texto de ontem que nós estudamos, e vocês vão fazer essa classificação aqui, ó, certo? Vão classificar os substantivos próprios, comuns, os verbos, ok? Aí vocês vão vir para essa página 138 e fazer a leitura do texto novamente e fazer a classificação, correto?